estão comigo aqui no PowerPoint? Alô, alô? Alguém mandou lá no chat, será? Sim, beleza, valeu. O Eric aí que tem uma facilidade um pouco maior na oratória me dá uma mão aqui. Ah, isso eu sempre gosto de colocar, vamos lá, 15 segundos. Eu tô imune já, não, já encarei muitas vezes, aí. É muito bom. Vamos lá, gente. A hidrogeografia. O que vem a ser hidrogeografia? O estudo da água, né? No local, no espaço. Tá certo? Então, a gente não vai entrar em aspectos físicos da hidráulica aqui, mas a gente vai ver alguns conceitozinhos básicos. Beleza? Vamos lá, então. Por que é importante, né? Porque a hidrogeografia, a presença de água no local, vai definir muito a paisagem, certo? É a primeira coisa, acho que vem à mente de vocês, se eu falar um lugar com pouca água, vai vir um deserto, provavelmente na cabeça de vocês, né? Por quê? Baixa umidade. Lembrando, a gente viu esse conceito. Deserto são áreas com baixa umidade. Baixa taxa de vapor d'água na atmosférica, né? Galera, primeira coisa, vemos na geografia, vemos na biologia, mas é a mesma coisa, o ciclo d'água. Então, após eu explicar esse ciclo, vem a pergunta Enem para vocês. E também é a pergunta chave da hidrogeografia, beleza? Então vamos só olhar, ver como acontece o ciclo d'água. Nossa água, ela está aqui bonitinha. Ó, vou começar daqui e seguir para cá, não vou seguir esse sentido não, beleza? Estamos lá num lago, no oceano, num rio. A nossa água recebe o quê? Radiação do sol. Lembra que a gente viu até a questão de monções, a questão de brisa diurna e noturna, né? A brisa do mar, que ela aquece, o calor liberado pela radiação solar aquece a água. E conforme a água está sendo aquecida, parte dessa água vai evaporar, certo? O que acontece depois que evapora? Bom, essa água ela fica contida na atmosfera, formando as nuvens, certo? O vapor d'água ele sobe e atinge uma determinada altitude, onde há uma concentração de moléculas de água maior, certo? E a mudança de altitude muda a pressão, muda a temperatura, faz com que condense, certo? Aqui, ó, isso acontece na água. Outro exemplo aqui, a transpiração. Então, a transpiração também faz com que, quando você soa, então são os humanos quando a gente fala em transpiração? Não, geralmente, ó, a gente está falando de transpiração, é da vegetação. A vegetação transpira igual, certo? Então, tanto a transpiração como a evaporação vão render vapor d'água à atmosfera, vão fornecer vapor d'água à atmosfera. Não diretamente, o sol vai aquecer a água ali da superfície e essa água vai evaporar. Bem, elas se encontram e formam as nuvens, beleza? Como que chama então essa transpiração e a evaporação? Evapotranspiração. A transpiração é evaporação? Sim, mas nem toda evaporação é transpiração, beleza? Então, se você se confunde com esses termos, evaporação é a mudança de estado da água do estado líquido para o estado gasoso, certo? Agora, a transpiração, ou então evapotranspiração, é a questão da água saindo de corpos, sejam de rios, lagos, oceanos e das plantas, certo? Subiu, formou nuvem, condensou, né? Ó, ficou no estado gasoso. Ela mudou de temperatura, o que acontece? Precipita, né? Subiu muito, pressão muda, temperatura muda, precipita. Precipitou, o que quer dizer? Precipitação. Precipitação é a mudança da água do estado gasoso para o estado
líquido, certo? Precipitou, ela vai retornar para onde? Aí que está o ponto. A água, parte dela ela vai infiltrar, parte dela vai para rios, para lagos, que posteriormente vão para oceanos. Então a água ela se dispersa novamente. Certinho? Por enquanto tá certo? Pessoal? Por enquanto tá ótimo. Beleza. A pergunta, eu não sei se eu já vou dar um spoiler, mas já vamos tratar isso, eu quero que vocês tenham isso em mente, é o conceito mais importante, ao meu ver, aqui da hidrogeografia aqui para o nosso vestibular. A água, ó, antes vamos falar em números, tá? Distribuição da água. Aqui eu tenho 97% nessa rodela aqui abaixo, em azul escuro, azul mais escuro, né? Não é tão escuro. É água salgada, ou seja, água presente nos nossos oceanos, algumas geleiras, né? Tem água salgada, a maioria não. Mas basicamente os oceanos, mares e oceanos aqui, né? Apenas 3% dessa água é água doce. Nós falamos muito pouco. Não é. Por quê? Porque o volume é muito grande. Então a porcentagem é pequena, mas em número absoluto é alto, tá certo? E aí, então você fala, nossa, mas 3%, então eu tenho 3% de toda a água do mundo para consumo nos rios aí que eu posso pegar? Não é bem assim. Então vamos olhar aqui a parte de cima. 71% desses 3% são águas congeladas. Então, se você pegar, abrir o mapa numa projeção que distorça menos as áreas e olhar ali para o Polo Norte, na região do Alasca, lá para o norte do Canadá, pegar a Rússia, pegar ali a Antártica, lá no sul, no Polo Sul, né? São áreas muito extensas. É que a gente não mensura muito isso por não ter uma atividade econômica tão ativa quanto as outras regiões do planeta, por não ter uma história. Não estou falando das regiões extremas polares, tá? Não estou falando assim, Rússia, Canadá, não. Falamos dos polos, né? Regiões não habitadas, não terem um passado histórico tão mensurado, tão conhecido e estudado, tá certo? Então, por isso que a gente não tem essa noção de quão grande, quanta água doce está congelada, né? Depois partimos para 18% em depósitos subterrâneos. Então, 18% dessa fatia de água doce que temos está em lençóis freáticos, certo? Está em depósitos subterrâneos, está saturada no solo. Os outros 7% são lagoas e cursos d'água. Então, tudo que a gente geralmente fala água doce, vem o quê? Um rio, vem uma lagoa na nossa mente. Mas, na verdade, isso é apenas 7% da quantia de água doce, né? Isso é uma estimativa, são cálculos feitos, então não é um valor extremamente preciso. E outros 4% na umidade do ar. Então, sim, o ar tem muita umidade, muita água. Lógico que varia de um lugar para o outro, mais ou menos. Tá certo? Então, vamos brincar só um pouquinho com o número para a gente ter mais noção. Eu tenho 100 litros, vamos supor. Então, 3 litros apenas são doce. Sendo que desses 3 litros, 71%, então 71% de 3 vai ser 2,13, né? Então, 2,13 litros seriam congelados. Então, só 0,7 litros de 100 litros estaria acessível para o nosso consumo. Coisa louca. E, assim, quando eu digo acessível... não, mentira, porque ainda tem os 4% atmosférico, né? Então, só os 7% ali e o 18%. O que eu estava falando aqui no slide passado, que eu ia falar, que é muito importante, que o vestibular traz, e que quando você trata a hidrogeografia, nós temos que saber. Aquela pergunta. Vocês estão acompanhando? Eu estou fazendo muito drama, né, para lançar a pergunta aqui, mas quando eu lançar, eu gostaria que vocês tentassem responder. Então, estou dando algumas dicas aí. Vocês têm acompanhado o jornal, mais provavelmente, né,
A questão da pandemia, todo mundo gosta de ficar atualizado. E não sei se chegaram a ver em Curitiba, estava com um racionamento de água, porque não chovia um bom tempo, começou a faltar água lá. E aí vem aquela pergunta, a água está acabando? E aí, pessoal, vai acabar? Porra, tem 3% de água doce, desse 3%, aqui basicamente é 15% que eu posso, de alguma maneira, ter acesso para a extração. E aí, pessoal? Boa, ouvi um barulhinho aqui, deve ter coisa no chat, vamos ver. A água em si, não. Fala mais, É, Eduardo. eu acho que a água em si não, mas como é que eu posso explicar? A água potável ela não vai sumir, mas só que ela não vai ser mais potável para a gente tomar. Ela vai continuar lá, mas a gente não vai mais poder beber. Eu acho mais ou menos isso. Não foi boa a resposta, foi perfeito, Eduardo. É isso mesmo. Ó, a água vai acabar? Não, a água em si não vai acabar. O que acontece é que a água potável, a água para consumo, não vai extinguir. Perfeito, Eduardo. Ó, não tem. Vou complementar aqui, mas não tem muito mais o que falar, não. Você falou de uma forma sucinta bem o que é. Perdão, só voltar aqui. Opa, desculpa. Então vejam, gente, o ciclo da água, ele não é interrompido. Então a água, ela sempre vai estar circulando. O que acontece é que o homem, ele pode deslocar esse ciclo da água. E ele pode interferir na qualidade da água. Então vejam bem, são dois fatores que entram nessa questão, né? A qualidade da água e onde a água está infiltrando, onde a água está retornando. Por quê? Vamos supor, pegar o exemplo aí que a gente vai tratar lá nos domínios mais para frente, mas só pegar como exemplo a transposição do São Francisco. Ah, é ruim, é bom? Não vamos entrar nesse mérito por enquanto. Só vamos dizer, se você está transpondo uma quantidade de água para outro local, você então está mudando esse ciclo. Você está transferindo as quantidades de água, certo? Presente de um local para o outro. Você vai interferir. Ele não vai quebrar o ciclo, mas você vai mudar a presença dele. Então você pode mudar o meio, deixar meios mais úmidos, meios mais secos e tudo tem uma consequência. Quando você. Ah, então transposições de rios são ruins. Não, se você faz algo com estudo, com muito embasamento, técnico, científico, não é bom, sempre tem um objetivo, visa algo bom, né? O outro ponto, a qualidade da água, que é o que o ponto é a chave, né? O que acontece? O homem está usando muita água, mas depois que ele usa essa água, ele acaba poluindo ela muitas vezes. Principalmente, quando a gente fala poluição de ar, o que vem na cabeça? O esgoto. Mas não, só o que polui, lógico, o esgoto polui muito, mas a gente tem essa noção de esgoto doméstico, né? Que vai poluir. Polui sim, mas o esgoto doméstico, ele é de certa maneira até mais fácil de ser tratado. E a questão é a indústria, polui muito. Ah, então a indústria é ruim, 3G, não gosta de indústria. Não estou falando isso. De forma alguma. A questão é que tem que saber como manipular os efluentes. Então, o primeiro termo aqui... detalhe. Hoje, não passarei o caderno digital, que eu estava fazendo. Próxima aula eu já trago digitalizado. Peço desculpas, não transcrevi as minhas anotações para o computador. Então, próxima aula eu trago tudo digitalizado. Então, um termo aqui que não precisam saber decorar por enquanto, depois quando escrever fica mais fácil. Mas se quiserem anotar, é um afluente e um efluente. Quem aqui já ouviu essas duas e ficou na dúvida? Mas, pô, é afluente ou efluente? Qual que está certo e qual que está errado? Bem, os dois estão certos. Só que afluente, na própria definição, são rios menores que desaguam em rios maiores. Então, um afluente é basicamente um corpo d'água, um rio que está sendo descartado, não descartado, está sendo desaguado em outro rio.
um corpo d'água desagando em outro. Um efluente, quando você fala efluente, tem a ação da poluição. Então, um corpo d'água industrial, um corpo d'água de esgoto, esse corpo d'água, ele recebeu substâncias. Então, ele perdeu a sua característica natural. Então, um efluente, aí é muito Enem aparecer isso. Com o único princípio da palavra efluente, você consegue matar a questão, às vezes. Então, você tem que saber que o efluente é aquilo que sai de uma indústria, é aquilo que sai de uma cidade e deságua num rio. Beleza? Então, outra questão lá. Então eu só consigo poluir água porque eu descarto as coisas nos rios, nos lagos, nos oceanos. Não, vejam bem. Quando a água está evaporando, ali, se você está com uma atmosfera poluída, ela vai evaporar e pode carregar essa poluição. A mesma coisa na forma da precipitação, certo? A chuva ácida, já adiantando, né? Nada mais, nada menos que isso. Você mudou a qualidade da água. Então, vejam, a água ela continua circulando, ela sempre vai estar ali. A questão é ali ou lá, né? Mas a quantidade, ela não vai mudar. Ela não vai sumir do planeta. A questão é onde ela vai estar e a qualidade que ela tem. Beleza? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Boa, então. Vamos lá, pessoal. Alguns termos que seria interessante a gente saber. Nascente. Ó, esse creio que todo mundo deve saber, é onde brota, onde nasce nosso rio. Como que acontece isso? Já falo. Vamos ver os termos. Um subafluente, ele deságua num efluente. Aqui está, num afluente. Ó. E esse afluente deságua no rio principal. Então, quando a gente tratar de afluente, subafluente, são rios menores. E o rio principal é o que recebe todos esses rios menores. Essa palavra aqui, que eu acho legal, aqui, ó, a Érica falou para conhecimento pessoal e tal. Isso é muito bacana, galera. Eu vou falar algo aqui para vocês e aí vocês vão até ficar meio indignado com o que eu vou falar. O foz ou embocadura, ou seja, onde esse rio deságua. Certinho? Quem nunca ouviu falar a palavra foz? Eu acredito que todo mundo já. Por quê? Foz do Iguaçu. Mas seria Foz do Iguaçu uma verdadeira foz? Bem, na verdade, Foz do Iguaçu recebe esse nome porque muitos rios desaguam ali, mas não é o destino final do rio principal, certo? Os rios, eles podem ter como destino final lagos ou oceanos, mas um rio, ele não simplesmente acaba desaguando em outro rio. Então, uma foz aqui muito famosa no Brasil é a Foz do Iguaçu, que não só no Brasil, acho é mundialmente famosa, né? Capaz das 9 maravilhas naturais, né? São 9, se não estou enganado. E nós dividimos as foz em 2 grupos, as foz em delta e as foz em estuário. O que seria isso? Então, já eu volto aqui. A gente não peguei. Bom que está online, eu já mostro aqui para vocês. Estão comigo aqui? Olha que é uma foz em estuário. O rio vem aqui, deságua no lago, no mar. Quem já que estava caminhando na praia, aí está andando na areia, falou, esse rio não tem nojo, vamos dar a volta. Aquele riozinho passando. É uma foz em estuário, esse formato aqui. Estão conseguindo ver? Sim, sim. Sim. Já a foz em delta são essas formações em formato de delta, letra delta, né? Então, para vocês visualizarem.
A grega delta, né? Então, ó, põe isso de lado. Ah, não parece, mas mais ou menos, né? Certo? Por que que tem esse formato? Costuma ter. Vou mostrar outra coisa. Famoso delta do Rio Nilo. Ah, então é por isso que chama delta. Por quê? Porque após ali, a maneira como a água formam vários deltas. E por quê? Como que se forma isso? Bom, o rio ele vai trazendo sedimentos, como a gente já estudou lá no processo de erosão, né? Lembram disso? Que erosão são 3 etapas: desgaste, transporte e sedimentação. Então o rio vai transportar esses sedimentos e sedimentar e depositar, né, eles aqui. Então eles vão acumulando. Percebam, imaginem isso na cabeça de vocês. O rio vai chegando, aí para um grãozinho aqui, um vai sobrepondo para o outro, e aí o rio vai indo, abrindo espaço pelos lados, e o meio vai sendo preenchido. O rio vai achando espaço para contornar isso, o que dá essa forma de delta. Beleza? Olha isso aqui, essa imagem acho que está melhor. Vai cavando. Certinho? Qual um outro delta que vocês têm que saber? Maior delta em estuário que tem? Delta do Parnaíba. Interessante saber. Lá no Piauí. Famoso. Imagens lindas, ó, pessoal. Então ficam aquelas praias, aquelas bancas de areia. O pessoal vai lá, né, aqui, ó, tudo na formação do delta. É o rio desaguando no oceano. Vocês estão vendo as imagens, pessoal? Sim, tá aparecendo tudo certinho. Certinho? Que eu não sei, às vezes, a velocidade com que responde o Google Meet, e eu posso estar clicando muito rápido. Beleza? Questão do desaguamento, de ser foz em delta ou estuário, tá tudo certo? Alô? Tá sim. Beleza. Tranquilaço. Então eu falei para vocês, cara, como que o rio nasce? De onde vem o rio? Bom, podem ter diversas características. O rio pode vir de uma formação de desgelo, então pode ser um rio sazonal, ou seja, perdão, sazonal não, um rio periódico, ou seja, apenas algumas partes, alguns períodos do ano, esse rio vai florescer. Por quê? Se tiver um desgelo ali durante o verão, a água, que era gelo na montanha, vai derreter e vai dar volume a esse rio, certo? Alô? Certo. Beleza. Esse rio também pode ser água que aflore. E... Um instante, pessoal, por favor. Perdão. Um rio que a água que aflore, então ele pode ser o ano inteiro. Esse rio ele não vai sumir. Ou então, o que pode, na verdade, afetar o volume desse rio podem ser as chuvas. Então, apesar de um rio, às vezes, ele não ser um rio que vai e volte com o tempo, ele é um rio que muda seu volume, que apresenta volumes diferentes em determinadas épocas do ano, certo? Certinho? Claro esse Certinho. conceito? Tá. Agora, só um minutinho. Um minutinho aqui, por favor, pessoal. Perdão. Tava. Outro conceito, o curso do rio. O que vem a ser o curso do rio? O curso do rio é a direção para onde ele vai. Então, ó, o rio está para sul. Então, o curso do rio é ao sul. Ah, esse rio está para leste. O curso do rio é para leste.
E agora, dois conceitos que eu acho muito interessante vocês saberem. As palavras montante e jusante, que aparecem inclusive em muitas questões de matemática. Então, um barco está se deslocando montante, jusante. Então, quando a gente fala montante e jusante, não são pontos, e sim direções. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, montante. Montante, lembre da palavra montanha. Geralmente o rio vem da montanha, né? Então não quer dizer que montante é aqui, mas sim neste sentido, em sentido da nascente. Então, montante é em sentido a nascente. E jusante, em sentido a foz. Beleza? Então, se você falar, nossa, eu fiz uma trilha montante essa manhã, eu fiz uma trilha seguindo em direção à nascente. Eu fiz uma trilha a jusante, eu fiz uma trilha seguindo em direção à foz, ou seja, acompanhando o curso d'água, né? Dos termos que eu queria que vocês soubessem, esses são os mais importantes. Talvez vocês eu vou depois, lógico, mandar para vocês, quem gosta de decorar um pouco mais de termos, mas Talweg, por exemplo, é o ponto mais fundo, a profundidade mais fundo de uma seção ali do rio. A confluência são quando dois rios se juntam, mas aí entro mais em termos, eu sei, eu falando aqui, a distância é meio chato de ficar ouvindo. Beleza. Outro ponto agora que a gente vai entrar. Aqui é a questão da drenagem da água. Então, pessoal, quero que vocês saibam que, antes de eu falar de drenagem, talvez eu vou adiantar um conceito e vou falar o que é uma bacia. E isso é importante, porque a gente tem que saber o que é uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é água. Não é bem assim. O que é a bacia hidrográfica? São rios, lagos, lençóis, qualquer corpo d'água que sofra influência de uma mesma vertente, certo? De um mesmo relevo, de uma mesma vertente topográfica. PG traduz, pelo amor de Deus, não entendi. Então vamos lá. A chuva, o rio, para onde ele vai? Para onde essa chuva vai? Para onde o rio vai? Para onde o degelo dessa montanha vai? Bom, o relevo ele vai direcionar essa água. Então, a bacia hidrográfica é toda a água presente, toda a água que sofre influência de um mesmo relevo. Então, aqui nessa imagem, para exemplificar, eu dividi aqui duas bacias. Por quê? Porque essas águas aqui sofrem influência desse relevo e essas águas desse relevo, certo? Ficou mais ou menos claro que é uma bacia? Ficou assim. Beleza. Então, falou de relevo, vamos falar agora da drenagem. Por quê? Porque o relevo... Perdão, falou de bacia, né? Então, essa bacia, esse rio, vai ser drenado para algum lugar por conta desse relevo. E para onde vai essa água? Bom, ela vai para o rio? Ela vai infiltrar? Então, vamos lá. Parte da água, ela pode infiltrar. E o rio? Para onde vai o rio? Vai para os oceanos? Pode ir para os oceanos. Então, como que a gente caracteriza, como que a gente classifica isso? A gente tem os rios endorreicos, nossa, nome feio, é mesmo. Ou seja, que eles somem para dentro do continente. Os exorreicos, que vão para fora. Os arreicos são rios simplesmente que eles não vão para dentro do continente, não vão para fora do continente. Eles simplesmente desaparecem, porque eles evaporam. Certo? Então você vê, não infiltrou, ele evaporou. Mas ele está no ciclo da água. A evaporação é uma etapa do ciclo da água. E os criptorreicos, na verdade, que ficam contidos em rocha. Mas eu falei, esses nomes não se atenham. O importante é saber que o rio ele pode tomar uma direção para dentro ou para fora do continente. Mas é muito mais comum que os rios tenham sentido para o oceano, para fora do continente, tá ok? Ciro. Oi, por favor. O Rio São Francisco é um exemplo de rio que vai para dentro do continente? Um rio endorreico? Nossa, não sei te falar. Vamos ver agora. Porque ele vai à direção contrária, né? O povo diz.
Bem legal, porque eu sou fascinado com o Rio São Francisco. Eu sou um grande fã da Serra da Canastra, em São Francisco. Interessante a pergunta. Vamos ver. Drenagem endorreica. Beleza que a fonte que eu que pede, mas vai dar um norte para gente. Ah, não, exorreico. Exorreico. Eu imaginei que fosse exorreico, mas não quis atrever, me arriscar o palpite. Por quê? Porque a transposição do São Francisco, justamente, é que, eu não sei se vocês sabem, o São Francisco, a nascente dele é em Minas Gerais, ali na Serra da Canastra. E a ideia da transposição é levar ele para algumas regiões ali do sertão nordestino, estender ele para alguns estados. Então, ou seja, ele está indo ali em direção ao oceano. E aqui a gente consegue ver nessa imagem das bacias, né? A ponta dele, então muito provavelmente aposto por aqui. Eu nunca, na verdade, eu nunca pesquisei, se vocês quiserem dar uma olhada, onde que é a foz do Rio São Francisco. Mas a nascente é na Serra da Canastra. Vocês podem até visitar, se tiverem interesse, certo? Tem mais pra frente, alguns dos domínios, eu acho que é no Cerrado, eu pus uma foto até da nascente dele. Então, pessoal, como que a gente divide assim, uma bacia hidrográfica, se é de acordo com o relevo? A gente não poderia também dividir em espaços muito pequenos, né? Quando a gente trata da geografia, precisa ter algo que fique viável para estudo. Então, foram feitas divisões aproximadas. Então, não existe um verdadeiro limite para, não, aqui, a partir daqui é bacia, a partir daqui não é essa bacia. Mas sim divisões para tornarem viáveis os estudos. E tem algumas bacias que são mais importantes, que às vezes o vestibular trata, mas hoje em dia eu acho que vocês precisam muito mais saber o conceito de uma bacia, do que é uma bacia, do que propriamente saber que a bacia amazônica é isso, 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 a do Paraguai é isso, 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 a do Paraná é isso, isso, isso. Vocês vão ter uma ideia, porque de acordo com tudo, com o clima, com a vegetação, com o relevo. Então, imaginam como vocês creem, o que vocês acham da bacia da Amazônica? Muito rica em água, porque muito corpo d'água presente, muita vegetação. Ah, então é a única bacia rica em água? Negativo, galera. Qual que é a maior bacia que a gente tem? Alguém sabe me dizer? Aqui no Brasil, perdão. A Amazônica? A bacia, ó, a Amazônica, tá certa a resposta. Eu que perguntei errado. É que eu quis dizer, a maior bacia é totalmente nacional, porque a Amazônica, ela é uma bacia do Brasil também, mas mais países englobam ela. Mas é assim, ela é a maior, não é só a maior, ela é a maior do mundo, a Amazônica. Então ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, beleza? Mas a maior bacia totalmente brasileira é a do Tocantins, Tocantins Araguaia. Então, cada bacia tem sua peculiaridade. A do São Francisco eu gosto que vocês saibam, por conta da transposição do São Francisco. E a Amazônica, porque é a maior do mundo. Beleza? Isso falar da bacia do Paraná. Também é interessante saber que ali é a usina de Itaipu, né? Isso a gente vai falar mais sobre ela e vamos discutir um pouquinho. Aqui, alguém sabe me dizer, já viu essa cena aqui? Falou em usina hidrelétrica, você pensa em Itaipu ou para quem mora em Beraba, está familiarizado, lógico, tem algumas menores na região, mas a gente pensa em Furnas, né? A usina de Furnas aí. Certinho? Pessoal?
Tranquilo? Ficou Certo. nessa parte? Tranquilo. Nessa parte ficou claro? Aí, pessoal, tranquilo? Tranquilo. Olha, como eu falei, então hoje a gente vai ficar com isso, apenas com a questão da hidrogeografia. Aula que vem, a gente vai fazer essa relação e apresentando a vegetação. Concluída a vegetação, nós vamos ter nossos elementos já todos apresentados, né? E assim podemos estudar os domínios, que são as junções desses elementos que formam uma paisagem. Tá certo? Vou parar de gravar aqui.